Olá, mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre processo civil, continuando aquela série de vídeos, novo Código de Processo Civil em minutos, e hoje para falar sobre o princípio da cooperação. E o que significa princípio da cooperação? Antes de adentrarmos no princípio da cooperação propriamente dito, temos que dizer que no artigo 6º do novo Código de Processo Civil trouxe aí positivado o entendimento sobre este princípio. Vamos ao artigo 6º. O artigo 6º fala que todos os sujeitos do processo, eles devem se cooperar entre si para que se obtenha uma decisão justa e efetiva. Então, o artigo 6º ele veio positivar esse princípio, o princípio da cooperação. Você hoje não vê mais o processo como uma luta, de cabo de guerra, onde uma parte alega os seus fatos, a outra alega também os seus fatos, o seu direito, cada um tenta, uma ataca e a outra se defende, e você vê uma briga, uma disputa. Não. Hoje é diferente. O processo, no processo, esse princípio da cooperação, aonde as partes cooperam entre si para buscar uma decisão justa e efetiva do poder judiciário. É possível classificarmos os atos de cooperação cooperativos do processo em 4: atos de esclarecimento, atos de conduta, atos de prevenção e atos de auxílio. Quando nós falamos em processo, nós não estamos falando apenas em autor e réu. Nós falamos de autor e de réu, mas também de um juiz que dirige a causa, um juiz que tem o seu trabalho hoje efetivo, na condução deste processo, e ele precisa de auxiliares, como serventuários da justiça, escrevente, escrivão, peritos que vão auxiliar na produção das provas, para que se possa chegar a uma decisão, a um denominador comum. Hoje nós vemos esse princípio da cooperação, que há muito a doutrina já estudava e hoje está positivado na lei. A gente já falou também sobre a boa-fé processual, que as partes têm que manter aí a boa-fé processual, sob pena de serem condenadas por litigância de má-fé, com penalidade, com multa. Isso aí está positivado hoje no artigo 80 do novo Código de Processo Civil. Mas vamos então à classificação desses atos cooperativos. Primeiro, ato de esclarecimento. Ato de esclarecimento obriga ao magistrado a ouvir a parte antes de decidir. Isso está muito bem positivado, um exemplo disso lá no artigo 357, parágrafo 3º. O artigo 357, parágrafo 3º, fala que se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então, aqui fala que o juiz, antes de proferir a decisão saneadora, determinando quais os pontos aí controvertidos, o que será aprovado, quais as provas que serão produzidas, se haverá perícia, se haverá prova testemunhal, como se dará o andamento do processo,
antes dele dar a decisão saneadora, se houve nulidade, se não houve, ele examinando ali em preliminar se houve alguma nulidade ou não, antes de dar o despacho saneador, o juiz, se a causa for complexa, ele vai dar oportunidade para as partes falarem, para as partes serem ouvidas. Então ele designa uma audiência. Então isso é um exemplo de ato de esclarecimento. Temos também a segunda classificação, atos de consulta. O que significa atos de consulta? O juiz ele vai ouvir previamente as partes antes de decidir qualquer coisa, mesmo que se trate de uma questão que o juiz ele pode decidir de ofício ou sem provocação das partes. O juiz vai dar oportunidade das partes serem ouvidas. O artigo 10 ele fala sobre isso. O artigo 10 do novo código ele vai falar sobre esse exemplo de ato de consulta. Diz o seguinte: o juiz ele não pode decidir em grau algum de jurisdição, seja ou em primeira instância ou em segundo grau, né, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, se não foi dada a oportunidade às partes sobre aquele fundamento, se não foi dada a oportunidade às partes de manifestar sobre aquele fundamento, o juiz ele vai dar a oportunidade da parte se manifestar, até por respeito, né, ao princípio do contraditório, que é um princípio constitucional que já está lá positivado na nossa Constituição Federal, que o novo Código ele veio trazer positivado na lei infraconstitucional, que é a lei processual civil vigente. Agora, o terceiro exemplo seria a terceira classificação seria atos de prevenção. O que é ato de prevenção? Né? Autoriza o juiz a permitir que a parte ela venha retificar, emendar, por exemplo, a sua petição inicial. Quando o juiz ele manda a parte emendar a sua petição inicial e fala: olha, você na sua petição, você errou nisso, ela tem que ser emendada. Se ela não foi emendada no prazo de 15 dias, eu vou extinguir a ação, vou arquivar a sua ação, eu vou mandar para o arquivo a sua ação, eu vou extinguir o processo. Então o juiz ele dá a oportunidade para a parte emendar através de um ato de prevenção. Autoriza o juiz a permitir à parte corrigir falhas no processo, como se vê, né, quando intima a parte para emendar a inicial, né, para corrigir as falhas aí apresentadas na petição inicial. E a última classificação seria os atos de auxílio. Né? É um tipo de cooperação, de ato de cooperação. São os atos de auxílio que facultam ao juiz sobrepor dificuldades que a parte possa ter, como se dá na distribuição do ônus da prova, na dinamização do ônus da prova. Diz lá o artigo 373, parágrafo 1º. Diz lá o seguinte: o ônus da prova ele incumbe ao autor, né, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, né? Cada um busca o seu interesse, né? Lógico, né? Cada um vai provar, um vai querer constituir o seu direito, outro vai querer extinguir, modificar o direito do autor, né? No caso, o réu. E o parágrafo 1º fala que nos casos previstos em lei,
ou diante de peculiaridade da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do CAPT, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, você vê que pode ser dinamizado o ônus da prova, prevendo aí dificuldades em se produzir a prova. O juiz ele pode inverter o ônus da prova, como acontece já no direito do consumidor, né? É a inversão do ônus da prova, quando ele vê que a parte tem dificuldade de provar, a parte é hipossuficiente, ela tem aí a dificuldade de apresentar uma prova. Então o juiz ele aí pode inverter o ônus da prova, dinamizar o ônus da prova. Então são aí atos de auxílio. O juiz, em vez de pedir para que a prova traga para que a parte traga esse documento, para que a prova seja trazida pela parte, se há necessidade do juiz oficiar uma repartição pública para que consiga esse documento, o juiz ele vai oficiar. Então você vê que tem todo são atos de auxílio. Então a classificação seria atos de esclarecimento, atos de consulta, atos de prevenção e atos de auxílio. São aí a classificação dos atos cooperativos no processo. Então, gente, fica aí mais um debate, né? Mais um esclarecimento, mais uma informação sobre o novo Código de Processo Civil. Hoje falando sobre o princípio da cooperação, positivado no artigo 6º, um princípio aí influenciado pelo direito europeu. Então, fique aí o nosso comentário, né, ao novo Código de Processo Civil, mais um vídeo para você. E continue acessando aí o nosso blog, inscreva-se no nosso canal no YouTube e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá!